coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Muito bom dia! Com essas palavras nós começamos mais um dia. Queremos esperar no Senhor. Queremos ter a certeza que nós receberemos a sua aprovação. Andando mediante a vontade do Senhor, nós iremos ter um dia extremamente abençoado. Nesse primeiro encontro, nós queremos suplicar a Deus a sua bênção sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Queremos a cada dia fazer a sua vontade. Tendo a certeza que Ele está ao nosso lado, nós viveremos muito mais feliz. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do Salmo 103, o verso 6, onde o salmista Davi diz o seguinte: o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Nós só podemos encontrar a verdadeira justiça nas mãos do nosso Salvador. Aqui nessa terra nós não encontramos um juiz que viva toda a justiça que deveria se viver. Mas no nosso Deus nós podemos confiar, descansar, porque de fato Ele é justo, Ele é íntegro e um dia no seu retorno irá fazer justiça com as suas próprias mãos. Todos os oprimidos encontrarão alívio e descanso nos braços do Senhor, porque somente Ele verdadeiramente é justo. A cada manhã nesse canal nós dedicamos as primeiras horas para estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter a palavra de Deus aberta no livro de 1 Samuel, capítulo 27, o verso 1. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. É impressionante estudarmos o capítulo 27 nessa manhã e nos lembrarmos de quem de fato era Davi. Um homem corajoso, um homem dependente de Deus. Foi ele que, cheio de coragem, confiante e dependente de Deus, assumiu a responsabilidade para lutar contra o grande Golias. Embora não fosse o melhor soldado, embora não fosse o maior entre os israelitas, mas mesmo sendo um pastor de ovelhas, confiante e dependente em Deus, estava disposto a honrar o nome do Senhor e a defender o povo do Senhor. Mas no capítulo 27 nós nos deparamos com um Davi que estava com medo, estava assustado, olhando para o futuro, e os episódios passados que já tinha vivido na sua vida, Davi temia com respeito ao que poderia acontecer com ele e com os seus familiares, e ele pensa em se refugiar no território dos filisteus. O medo lhe impedia de enxergar as consequências da decisão tomada de ir morar no território dos filisteus. Mas é interessante atentarmos para o capítulo 27, porque nesse capítulo nós não encontramos em nenhum momento Davi falando a respeito da oração. Nós não encontramos Davi falando na dependência que ele deveria ter em Deus. Tudo nos leva a crer que por 16 meses Davi não teve uma comunhão profunda com Deus. Davi não teve uma ligação pessoal como ele tinha no passado. Eis a razão da fraqueza e apatia espiritual de Davi nesse momento da sua vida. Como é imprescindível estudarmos a palavra de Deus. Embora saibamos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, nesse momento Davi se assemelha a mim, se assemelha a você. Já teve medo na vida em algum momento? Já faltou a coragem para enfrentar algum problema? Se em algum instante da sua vida você se lembra de ter vivido uma situação como essa, não se sinta inferior. Davi, um homem segundo o coração de Deus, também temeu a Saul. Ficou assustado diante dos problemas que ele teria que enfrentar na sua vida. É impressionante porque Davi, na sua vida, ele sempre buscou a orientação de Deus. Ele tinha ao seu lado o profeta Gade, depois o profeta Abiatar. Eram eles que consultavam a Deus através do Urim e Tumim. E quando Deus determinava qual era a ação que Davi deveria tomar na sua vida, fielmente, fidedignamente, ele estava disposto a seguir o que Deus lhe pedia. Davi tinha ao seu lado pessoas que lhe entusiasmavam com muita constância. Jonatas era um amigo fiel. Jonatas sempre lhe trazia palavras de esperança e confiança que ele deveria ter em Deus.
Abigail, a sua esposa, da mesma forma, era uma mulher que dependia de Deus e as suas palavras lhe faziam cada vez mais viver uma vida confiante no Senhor. Mas nesse momento da sua trajetória, quando olhamos para a fé de Davi, nós vemos que a fé de Davi, ela adoeceu. Davi reúne os seus soldados e os seus familiares e vai em direção ao território dos filisteus. Ele se instala na cidade de Gati. Essa cidade no passado tinha pertencido ao povo do Senhor. Foi o próprio profeta Samuel, na sua liderança, que ele reconquistou essa cidade. Mas posteriormente, essa cidade foi mais uma vez tomada pelos filisteus. E Davi estava indo para lá para encontrar refúgio nessa cidade. É nesse período que Saul desiste de buscar a Davi. Sabia que ele estava no território dos filisteus. Não é que Saul não quisesse tirar a vida de Davi, mas ele temia os filisteus. Ir para uma cidade que pertencia ao território dos filisteus, ele sabia que ele estava colocando a sua vida em risco e a vida dos seus soldados. Eis a razão pela qual Saul desistiu de perseguir a Davi. Como nós podemos ver no versículo 6, Ziclag era uma cidade dos filisteus, mas no passado essa cidade tinha pertencido aos israelitas. Ela estava ao sul de Judá. Pelo fato do rei Aquis permitir que Davi se refugiasse na cidade de Ziclag, ele esperava que Davi fizesse incursões contra o território de Judá, o povo de Israel. Davi se refugiou na cidade de Ziclag até quando soube da morte de Saul. Depois da morte de Saul, ele deixou a cidade de Ziclag. 1 Samuel, capítulo 27, o verso 9, a Bíblia diz o seguinte: Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois, e os jumentos e os camelos, e as vestes, e voltava e vinha a Aquis. Este era o comportamento de Davi. Para que ele pudesse se manter, ele tinha que fazer incursões contra a cidade e os povos que estavam ao seu redor. Ele matava todos e levava todos os seus bens para a sua cidade. Era a única maneira pela qual ele tinha como manter 600 homens e os seus familiares. Uma das razões pelas quais no futuro Deus não permitiu que Davi construísse um templo para que o Senhor pudesse morar ali, era porque Davi era um homem muito violento, sanguinário. É por isso que Deus não permitiu que ele construísse um templo para a morada do Senhor. Nós jamais podemos nos esquecer, os olhos do Senhor estão sobre a face dessa terra, sobre bons e ruins, aqueles que se dizem amar a Deus e aqueles que menosprezam a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas todos nós um dia nos depararemos diante do tribunal do nosso Deus. Por isso que a cada dia nós precisamos nos esconder no Senhor. Nós precisamos entregar a nossa vida nas suas mãos e permitir que Ele, de fato, se assente no trono do nosso coração. Capítulo 27, o verso 12, a Bíblia fala que o rei dos filisteus, que era chamado de Aquis, ele confiava nas ações de Davi. Aqui está mais um erro de Davi. Davi fingia atacar o povo de Deus para que o rei Aquis pudesse lhe receber com bom grado. Mas ele atacava as cidades que estavam ao redor da cidade de Ziclag. Mas ele simulava atacar Judá, mas isso ele não fazia. Embora reconheçamos que Davi possuía os seus pecados, os seus erros, Deus não desamparou a Davi. Davi tinha um coração sincero. Quando um profeta ou a revelação divina chegava à sua casa e ele ouvia a repreensão do céu, Davi era humilde para reconhecer e confessar os seus pecados. É por isso que nessa manhã eu afirmo para você, é a razão pela qual Davi era um homem segundo o coração de Deus. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos tomar como exemplo para a nossa vida. Se porventura, diante da palavra de Deus, nós ouvirmos uma repreensão, nós precisamos ser humildes como Davi o foi, para confessarmos os nossos pecados e vivermos uma vida de arrependimento. Deus irá nos ver como um homem ou mulher segundo o coração de Deus. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 27 do livro de 1 Samuel, eu e você, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Jamais nós podemos nos esquecer. O olhar de Deus está voltado para essa terra, para todas as nossas ações. Nós não temos um Deus juiz.
Nós não temos um pai que tem uma varinha nas mãos, que está batendo na cabeça dos seus filhos que cometem erros aqui sob a face dessa terra. Não é dessa forma que nós devemos ver ao nosso Deus. Pelo contrário, nós temos um Pai de amor, nós temos um Deus de misericórdia, nós temos um Deus da graça. Mas nós precisamos compreender, um dia as nossas ações serão levadas a juízo. Se nós a cada dia amarmos a Deus e nos colocarmos nas suas mãos, nós teremos um Pai que nos é conhecido e os nossos pecados já foram esquecidos e apagados. Mas se nós não vivermos uma vida de dependência a Deus, uma vida de confissão e arrependimento, os erros que nós cometemos em nossa vida, esses um dia serão apresentados diante de nós. Por isso que hoje, a cada dia, nós precisamos investir em amar ao Senhor, nos colocarmos nas suas mãos e deixarmos que Ele conduza a nossa vida. Quando nós olhamos para o exemplo de Davi, nós podemos ver o quão mal o medo faz na vida de um ser humano. Quando nós deixamos de nos relacionarmos com Deus, quando deixamos de estudarmos a sua palavra, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de termos comunhão com Deus, o nosso coração fica vulnerável para outros males, como aconteceu com o coração de Davi. Um jovem que a sua vida foi marcada pela confiança e a dependência de Deus, mas no futuro, pela falta de comunhão e ligação com o Senhor, foi taxado como sendo um homem medroso, temeu o seu adversário. Por isso que nessa manhã o meu pedido a Deus é que a cada dia nós jamais possamos nos soltar dos braços do nosso Criador. Que nós a cada dia possamos nos aproximar deles, nos colocarmos em suas mãos e andando ao lado do Senhor, nós teremos uma vida de muitas vitórias. Querido Pai, nessa manhã, mais uma vez, nós queremos reafirmar a nossa dependência ao Senhor. Queremos andar ao teu lado. Queremos viver como o Senhor sonha para cada um de nós. Fica conosco no decorrer desse dia da nossa vida. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.